para todos os demais. Então, vamos lá. Bom dia. Vou começar a gravar nossa aula aqui. Nessa semana, o assunto que eu vou falar com vocês hoje é bem diferente daquilo que nós temos visto, mas que vai implicar muito, com certeza, no futuro de vocês. Eu inseri no site da escola as atividades da sequência número 8. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de vê-la. Essa sequência é para ser entregue no dia 24 de setembro, né? É a data para ser entregue, e eu queria mostrar para vocês, e eu vou discutir isso com vocês hoje, o que é que eu postei lá no grupo. Nossa aula, inclusive, vai ser até em cima disso. Então, vou compartilhar com você o que foi colocado lá. Então, vamos lá. Está todo mundo vendo aí esse arquivo em Word? Dá para ver. Então, tá. Então, ele fala aqui, a data, né, do dia 9 até o dia 24, é o período dessa sequência 8. Vai falar sobre industrialização. Aí tem um texto aqui, né, de 2 páginas, falando sobre os processos de industrialização e as revoluções industriais que aconteceram. Né, fala da 4ª Revolução Industrial. Aqui estão os materiais de apoio. E aqui está a atividade, que é o que a gente vai discutir hoje. Então, eu coloquei assim como atividade para vocês. Ó. Faça um texto de aproximadamente 15 linhas, manuscrito ou digitado, ou grave um vídeo de aproximadamente 5 minutos, pode ser mais que isso, naturalmente, descrevendo onde você se encaixará nessa futura transformação que iniciou na 4ª Revolução Industrial. Ou seja, o que você precisa fazer para mudar a sua vida e atuar nesse processo de mudança. Tem uma grande interrogação aí. Para você fazer isso, eu propus que você assista, né, os vídeos. Nós vamos ver um desses vídeos hoje, né? São vídeos de... Vai ver primeiro um vídeo de 5 minutos, depois eu vou colocar um vídeo que é uma palestra muito interessante, um vídeo de 12 minutinhos, e que responde, que dá dica, que fala sobre essa pergunta que eu estou colocando aqui na atividade de vocês. Alguns podem pensar que é cedo para a gente começar a pensar nisso, só que vocês já estão no final do ensino fundamental, o ensino médio vai passar voando, e eu gostaria que vocês começassem a pensar no futuro de vocês, a começar tentando vivenciar esse futuro e se mudando como pessoa, né? Nós, como pessoa, vamos nos mudando no dia a dia, as coisas que estão acontecendo, e o que é que eu posso fazer, é isso que eu quero que vocês pensem, para eu me melhorar, né, para quando vir essas transformações que estão previstas, né, daqui a 10 anos todos vocês estarão no mercado de trabalho, e 10 anos passa rapidinho, com certeza. Se vocês forem pensar, há 5 anos atrás, vocês eram alunos da minha mulher, né, na escola municipal. A grande maioria de vocês teve aula com ela. E agora, 5 anos depois, vocês estão tendo aula comigo, ou seja, a coisa passa muito rápida. E eu queria que vocês começassem a pensar nisso daí. Então, por isso que eu vou colocar agora um videozinho de 5 minutos, para vocês entenderem o que é essa 4ª Revolução Industrial,
que isso é uma coisa que vai influir demais no futuro de vocês. E depois a gente vê depois uma palestra, né, bem interessante sobre isso daí, falando sobre futuro, sobre o que acontecia há 10 anos atrás, as profissões que existiam há 10 anos atrás e não existem mais, inclusive. Opa, então, peraí, espera que eu errei numa coisinha aqui, só um minutinho, por favor. Eu esqueci de... E aquilo que a gente vai ver agora, a gente pode até pensar que isso aqui é coisa de maluco, que não vai acontecer, não. Isso aqui está acontecendo. Ainda não chegou no Brasil, são coisas que já estão acontecendo. Meu pai está fazendo um curso de indústria 4.0 pelo Senai. Então... Eu tive que ajudar ele. Então, porque tem coisas muito diferentes, muitíssimos diferentes daquilo que a gente aquilo que a gente viu, né, porque a gente estudava 10, 15 anos atrás, são desafios agora que a gente tem que enfrentar, são habilidades que a gente não foi treinado, vamos dizer assim, para poder enfrentar. Né? Então, a gente vê muito no Brasil a questão do desemprego, etc. e tal, e isso vai existir muito desemprego no futuro para as pessoas que não se qualificarem. E eu falo desemprego no futuro, não é só no Brasil, desemprego mundial. Né? Para quem não se qualificar, para quem não estudar, para quem não investir em si mesmo, a coisa vai apertar muito. E é por isso que eu sempre pego no pé de vocês, eu sempre embato nessa mesma tecla do estudar, do conhecimento, do aprender. Não existe idade para você adquirir conhecimento. Eu sempre pego eu como exemplo. Quando eu tinha 20 anos, eu me formei em matemática com 22 anos de idade. Hoje eu estou com 58. Aos 50 anos de idade, eu resolvi fazer uma outra faculdade. Estou pensando agora, já ano que vem, fazer um mestrado, ou seja, não interessa a sua idade para você adquirir conhecimento. E eu não sou melhor do que ninguém, em hipótese nenhuma. Sou uma pessoa completamente normal, como qualquer outro ser humano. Só que eu gosto de aprender, eu gosto de ler, e eu acho que é isso que leva a gente para frente. É você estar sempre com a mente em movimento. Então, é isso que te empurra para frente. Principalmente agora, nesse período de pandemia, que as pessoas são obrigadas a ficar em casa, né? Tudo bem que nem todo mundo fica em casa, né? Esse final de semana, a torcida do Corinthians e a do Flamengo desceu para a praia, mas isso tem reflexos, né? Por que essas pessoas fazem isso? Né? Por que essas pessoas não têm a consciência, né, de respeitar o outro e permanecer ainda na sua casa, etc. E tal. Então, isso envolve uma série de coisas. Então, acho que agora vai dar certo, vamos ver se... Então, um videozinho de 5 minutos, depois a gente vê um outro tão interessante quanto esse. Vou desligar meu microfone. Se não sair algum som, alguma coisa, manda mensagem no WhatsApp para mim, por favor.
Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro?
E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos. E agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! E aí, pessoal, tá todo mundo aí ainda não? Tô aqui. Eu tô. E aí, o que é que vocês acharam? Tá todo mundo pronto para começar a comer inseto ou não? Ainda não. Eu acho que deve ser gostoso, um grilo, alguma coisa assim bem frita, deve ser até bom, viu? Uma formiguinha. Ah, tem cara que come formiga lá na Amazônia, né? Farofa de Então, formiga. deve ser bom esse negócio aí, É, né? não deve ser igual com filé, mas. Isso, né? Mas a gente se acostuma. Eu achei interessante esse vídeo, né? Que ele começa falando da Kodak, que era a empresa, né, da época que fazia filmes, né, para máquina fotográfica, e hoje você não vê mais esses filmes. E aí fala a quantidade de funcionários que ela tinha, né, em 98. Isso faz 20 anos, né, 20 e pouco, 22 anos só, né, que ela tinha mais de 100 mil funcionários, e 20 anos depois a empresa sumiu, né, porque ninguém mais revela a foto, né, pouquíssimas as pessoas que, que revelam fotos, e ninguém mais usa filme, né, você com o seu próprio celular, você consegue revelar a foto do seu próprio celular. Então, se deixou de vender muito filme, né? Então, são várias profissões que vão sumir no futuro e vão se modificar. Já se imagina, na geração de vocês, ou até dos filhos de vocês, de as pessoas não terem tantos carros como tem hoje, né? Muitas famílias têm mais de um carro. Vai chegar uma hora que as pessoas não vão mais precisar de ter esses carros, né? Os serviços vão estar tão baratos, serviços de Uber, por exemplo, que vai ser mais vantagem você ligar e pedir um Uber para te transportar do ponto A para o ponto B, do que você ter o seu carro e ter que pagar prestação, manutenção, combustível, uma série de coisas que você paga tendo carro. Então, é para se pensar nisso também. Eu vou mostrar para vocês agora uma palestra de uns 12, 15 minutos. Eu gostaria que vocês prestassem atenção e essa palestra vai ajudar muito vocês nessa atividade de vocês. Vamos lá, então. Aí depois a gente discute a respeito dela. De novo, eu estou desligando meu microfone, tá?
vim aqui hoje falar de 4 mega transformações, um desafio e uma oportunidade. A primeira transformação que eu quero comentar com vocês é tecnológica. E, para colocar em perspectiva, eu resolvi falar um pouquinho da história dessa escola, que eu conheço bem porque eu estudei aqui do pré até o terceiro colegial. E, para quem está procurando, eu sou aquele com cara de desconfiado ali. E outra coisa, para quem está na dúvida, essa escola, ela tem 106 anos. E não, eu não fui da primeira turma da escola. Mas a minha avó quase poderia ter sido. Minha avó faleceu ano passado, aos 96 anos. E ela me contou muitas histórias de como era a infância dela. Uma das histórias, para mim, mais marcantes, é que ela me contou, ela vivia numa cidade, porte médio, Itatiaia, e em Itatiaia, quando ela era criança, não havia energia elétrica. Dá para imaginar como era a vida sem energia elétrica? Escureceu, cama, não tem mais o que fazer. É uma vida completamente diferente da que a gente vive. Transformação sempre aconteceu e continua acontecendo. Eu também ouvi as histórias da infância do meu pai. Aqui ainda é minha avó. Voltando para minha avó, na época dela, o principal meio de transporte que nós tínhamos era carroça. São Paulo, não estou falando agora de nenhuma cidadezinha, em São Paulo, as pessoas, basicamente, iam de um lugar para outro de carroça. Agora sim, o meu pai. O meu pai, na infância dele, também me contou muitas histórias, e algumas relacionadas a como ele ia para a escola. E uma das coisas que ele me dizia é que já havia carro em São Paulo na infância do meu pai. Meu pai tem hoje 73 anos. Mas o meio de transporte predominante, e como ele, a maioria das crianças ia para a escola, era bonde. Aí o tempo passa e chega a minha vez. E vocês veem que um ano depois, eu passei de desconfiado para, eu não sei se essa palavra é metido, mas enfim. O que... Eu tenho várias recordações da escola, aliás, ótimas recordações aqui da escola, mas eu lembro como eu vinha para a escola. Eu vinha num Caramanguia, que era muito parecido com esse aqui. Mas as minhas recordações ainda mais marcantes relacionadas a essas transformações tecnológicas talvez tenham acontecido depois. No meu primeiro estágio, eu fui trabalhar na área financeira da Rodia, e na área financeira da Rodia inteira não tinha um microcomputador naquela época. Tinha um terminal de mainframe, tudo em verde, e uma outra lembrança do que era naqueles tempos no Brasil, tempos de hiperinflação. Uma das funções que eu tinha era colocar os dados de faturamento da Rodia no terminal. E tinha um problema, porque o terminal de mainframe não recebia, não dava para colocar os 3 últimos números, e eu não estou falando dos centavos, porque o faturamento da Rodia era da ordem de quadrilhões da moeda da época. As coisas mudam e mudam muito. O tempo passa e chega a vez da minha filha. Eu tenho um filho e uma filha. Quando ela tinha pouco menos de 2 anos, aconteceu um episódio que me chamou muito a atenção. Ela pegou uma revista e passou o dedo na revista. E passou o dedo na revista. Não aconteceu nada. Ela jogou a revista e ficou louca da vida. O padrão para ela não só é digital, mas é tela touchscreen. Algo que para mim, obviamente eu me acostumei, mas foi algo que veio depois. Eu estou contando isso tudo porque a minha filha certamente ainda vai para a escola com um carro sem motorista. E mais do que isso, ela vai fazer viagens maiores no Hyperloop, esse tubo, onde as pessoas simplesmente entram no tubo, a velocidade onde cada um desses eixos de carros, vamos chamar de carro que vai dentro do tubo, não tem um nome nem para isso, diga-se de passagem, chega quase na velocidade do som, mais de 1.200 km por hora, o que faz com que você possa viver num lugar, trabalhar em outro completamente diferente, muito distante. Enfim, a ideia de distância, que já mudou muito na minha geração, vai mudar muito mais. Mas esse é só o primeiro grupo de mudanças. O segundo é demográfico. O que está acontecendo é que a demografia do mundo está mudando completamente. Em 1963, o governo do Japão criou uma homenagem para os idosos. O Japão sempre teve uma cultura de valorizar os idosos. E ele criou uma homenagem que era o seguinte: quem no dia 15 de setembro, que é o dia de homenagem
aos idosos, que é o dia de respeito ao idoso, que em japonês, o Kyo no I, não confundir em português com quero não ir. Essas pessoas recebiam este sakazuki, que é uma taça cerimonial para tomar saquê de prata. O que acontece é que em 1963, 153 pessoas tinham mais de 100 anos e receberam isso aqui. No ano passado, 65 mil pessoas completaram mais de 100 anos naquele ano e receberam o sakazuki. Problema, está começando a custar caro para o governo japonês. É sério, eles estão diminuindo o tamanho do sakazuki para diminuir o gasto. E isso aqui não é só pelo que já aconteceu, é pelo que vai acontecer. A parte mais importante é que, considerando os japoneses que nasceram hoje, ou neste ano, mais da metade deles vai viver mais de 107 anos. O que significa o seguinte, eles teriam que dar para metade dos japoneses, e a gente está falando de algumas centenas de milhões de pessoas, ou pouco menos de 2 centenas de milhões de pessoas, aí o gasto começa a ficar muito significativo. Isso significa o seguinte, a gente está tendo uma mudança quando no passado havia mais gente trabalhando para sustentar um número pequeno de idosos, por uma transição que vem acontecendo na direção contrária, onde cada vez, pelo menos no modelo que a gente funciona hoje, a quantidade proporcional de gente trabalhando diminui e, por outro lado, a daqueles aposentados aumenta. Essa é uma das principais razões pelas quais o mundo inteiro, não é exclusividade brasileira, vai ter que fazer reformas profundas na previdência pública e provavelmente várias vezes ainda ao longo das nossas vidas. Só que isso vai muito mais longe. A terceira mega transformação atinge as profissões. Segundo um estudo do Fórum Econômico Mundial, das 10 profissões mais demandadas no mundo atualmente, nenhuma delas existia há 10 anos. Quando eu converso com os amigos do meu filho, mais velho, tem 7 anos, o que todo mundo quer ser é youtuber. E era uma outra coisa que não existia há 10 anos, e dúvida, a gente não sabe se vai existir daqui a 10. Outra das 10 profissões que não existia era motorista de Uber. Não existia Uber. E não é só isso. Aliás, será que Uber vai existir daqui a 10 anos? Uma outra coisa é desenvolvedor de aplicativos. Há 9 anos, o faturamento com venda de aplicativos, só na loja da Apple, era 1,25 do faturamento do cinema, de Hollywood. O ano passado, ele foi 3 vezes maior. Esse ano, ele vai ser 5 vezes maior. As transformações não param. Operador de drone é uma nova profissão muito demandada, que provavelmente vai se tornar mais. E isso não para nas profissões. E não para agora. Para cada criança que está entrando hoje no ensino fundamental, de cada 3 dessas crianças vai trabalhar com algo que ainda não foi inventado, que não existe. O que significa o seguinte, o nosso modelo tradicional, que eu chamo de modelo 1, 2, 3, morreu. Passo 1, aprender, escola. Passo 2, trabalhar. Passo 3, se aposentar. A necessidade de aprendizado passou a ser, e agora entro na 4ª transformação, e no desafio, a educação precisa se remoldar. O que isso significa? É que, em primeiro lugar, a gente vai precisar continuar a aprender o tempo inteiro. A ideia de que o ensino se faz num determinado período, aquela coisa de quando você terminou os estudos, a gente não termina os estudos, não pode terminar de aprender absolutamente nunca. Isso sempre foi verdade, mas se torna mais verdade quando o ritmo dessas transformações se acelera. O que isso significa é que a gente vai estudar muitas vezes para coisas diferentes e isso cria a seguinte necessidade. A gente precisa ser hábil em muita coisa diferente e em todas as idades. Habilidade é algo que mudou de sentido. E mudou de sentido porque não basta aprender. A gente aprende e aquilo funciona. Só que o mundo se transforma e a gente precisa desaprender, reconhecer que aquilo não funciona mais e mudar e aprender coisas novas. Como é que a gente faz isso? Quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver para poder fazer isso?
São várias, e aqui tem algumas delas que eu considero muito importantes. Mas o meu ponto-chave é, a gente precisa focar em formação, não em informação. Porque a informação, o desenvolvimento de inteligência artificial, machine learning, não tem jeito. A gente não vai ganhar isso. A gente não vai ser mais esperto e conhecer um pouco mais do que o sujeito que está do nosso lado. Porque o que vai acontecer é que esses processos vão nos ultrapassar e rapidamente. Agora, habilidades puramente humanas vão se tornar mais importantes. A capacidade de lidar com desafios e com perdas e não desistir, resiliência, colaboração. Porque o que vai ser mais importante, muito mais do que a competição, que é para que a maior parte de nós somos treinados ao longo da vida, vai ser a habilidade de colaborar, e não só com humanos, mas colaborar com essas máquinas que também vão nos ajudar a atingir muito mais. A questão fundamental para mim, o que vocês estão vendo é uma foto de uma classe aqui do Dante em 2011. E agora vocês veem uma foto de uma classe do Dante, a mesma classe, em 1934. O ponto fundamental é que, até este momento, o jeito que o ensino acontecia tinha mudado muito pouco. Um professor que fala, que transmite a informação, alunos que a recebem, e basicamente era isso. E agora a gente está passando por uma mega transformação educacional que, na minha opinião, só começou. O que ela tem que ter de importante? Primeira coisa é que eu acho que a gente tem que mudar o foco. O foco sempre foi em ensino, e com a ideia de que a gente precisa educar. Eu acho que é o contrário. O que acontece é que o foco tem que estar em aprendizado. Mas, no processo de aprendizado, uma das coisas que eu aprendi ao longo da vida é: você quer de fato aprender alguma coisa? Ensine o que você está aprendendo. O que eu quero dizer é que tem que mudar do foco onde só o professor ensina, mas os alunos têm que começar a ensinar para outros alunos, porque ao fazerem isso, eles vão de fato aprender aquelas coisas. Porque o que acabava acontecendo na prática, no modelo tradicional, é que tentavam nos ensinar muita coisa e a gente retinha uma parte relativamente limitada. E uma parte significativa disso, a gente acabava esquecendo e perdia. Quer dizer, quem aqui lembra tudo que aprendeu, se é que aprendeu, enfim, tudo que foi visto na escola, mas mesmo quando a gente chegou a aprender, a menos que aquilo fosse algo que a gente gostasse muito, aquilo se perdia. E aí chega mais um ponto. Vendo tudo isso, talvez a impressão seja: meu Deus, é muita transformação, como é que a gente vai lidar com isso? O que eu quero mostrar é que sim, tem desafios, mas isso gera oportunidades gigantescas. Mais especificamente, eu quero mostrar o impacto da era da informação. Para fazer isso, eu trouxe o que aconteceu com a economia mundial nos últimos 2015 anos. No ano zero, a bolinha que vocês estão vendo, o tamanho dela representa a renda per capita mundial em dólares, valores ajustados pela inflação, ao ano. Significa o seguinte: na época, e a altura das bolinhas é a população do planeta em milhões de pessoas. No ano zero, havia 200 bilhões de habitantes na Terra, menos do que tem só hoje no Brasil. E cada um deles ganhava pouco menos de $500, menos de $1,50 por dia. 1850 anos depois, isso cresceu pouco, e na realidade só cresceu mais significativamente nos últimos 150 anos, porque foi quando aconteceu a primeira revolução industrial. Quando que aumenta a renda das pessoas? Quando aumenta a produtividade das pessoas. E quando a produtividade das pessoas aumenta? Ou quando elas estão melhor preparadas, ou quando elas estão melhor equipadas. É o que começa com essa primeira onda da revolução industrial e se acelera com a segunda, quando vem eletricidade, automóvel, avião, telecomunicações, e de repente a gente começa a ter uma melhora mais significativa na renda e, por consequência, na qualidade de vida, na expectativa de vida das pessoas. Até que a coisa muda mesmo, são nos últimos 15 anos. Com esse processo da era da informação, o que a gente teve é que o crescimento da renda per capita no mundo foi maior nos últimos 15 anos do que nos 2.000 anos anteriores. Esse é o tamanho da oportunidade. Mas talvez a reação seja: tudo bem, mas isso está acontecendo nos países desenvolvidos, que estão na fronteira da tecnologia, que está puxando isso aqui. Em parte isso é verdade. Isso não significa que as maiores oportunidades estejam lá. Até a virada do século, o que acontecia é que de cada $4 que a economia mundial crescia, 3 deles vinham de países desenvolvidos. E só um, na média, de países emergentes.
Da virada do século para cá, depois da entrada da Índia e da China, da conexão desses países de fato com a economia mundial, eles estavam mais isolados até então. São países muito grandes, muito populosos, pobres. O que eles demandam em mais quantidade é o que, em geral, países emergentes, e particularmente a América Latina e o Brasil, fazem bem. Matérias-primas, alimentos, eles estão construindo muita coisa, as pessoas precisam comer melhor. Resultado. O que a gente tem é que nos últimos, de 2001 para cá, mais precisamente de 2002 para cá, nos últimos 15 anos, de cada 4 dólares que a economia mundial cresceu, 3 foram gerados em países emergentes. O que isso significa o seguinte: nós, aqui no Brasil, vivemos e estamos vivendo a pior crise econômica da história brasileira. A mais grave, mais longa, mais profunda e que vem junto com uma crise política gravíssima. O que levou muitos dos brasileiros a perderem completamente a esperança em qualquer futuro possível, decente, no país. O que eu quero mostrar é que, da mesma forma que eu falei de megas transformações globais, eu acredito que o Brasil também está passando por uma transformação brutal, fundamental, importante, de começar a lidar com problemas gravíssimos, como corrupção. Onde eu quero chegar é para o tema desse evento, mãos à obra. Muita gente fala que crise traz oportunidade. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que crise não traz oportunidade. Eu acho que crise nos dá um empurrão para mudar. A questão é, se a gente aceitar as mudanças da crise e aquelas mega transformações que eu falei, e resolver se reposicionar, e aí sim, colocando mãos à obra, fazendo em todos os níveis o que a gente precisa fazer. E quando eu digo em todos os níveis, no nível nacional, o Brasil precisa mudar a forma como a sociedade e a economia estão organizadas, precisa combater corrupção, precisa reestruturar a previdência, precisa mexer em um monte de coisa. A gente pode sim ter oportunidades. Nas instituições, nas empresas, nas escolas, nas universidades, precisa mudar o foco. Mas cada um de nós, individualmente, mais do que nada, precisa fazer isso. A responsabilidade pela mudança não é de mais ninguém a não ser nossa. E a gente tem que agir em todos esses níveis para fazer isso acontecer. Se a gente colocar as mãos às obras, aí sim a gente vai criar um futuro melhor, mais próspero para cada um de nós. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é: a partir daqui, saindo daqui hoje, o que vocês vão fazer de diferente para que isso aconteça? Obrigado. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? E aí, pessoal, o que é que vocês acharam da... Fala mais alto que eu não entendi, desculpa. Legal. Ou seja, são pessoas que estão no mercado de trabalho, né, e como eu falei no começo, a gente pode achar que isso está longe do meu mundo. Não, isso não está longe do seu mundo, não. Isso está batendo na sua porta, se não está batendo agora, muito em breve isso baterá na sua porta. Essas transformações, principalmente essas transformações. E com a intenção de trazer para vocês pessoas que estão no mercado de trabalho, né, e que atuam com desenvolvimento de pessoas, e a gente começar a refletir que tipo de aluno eu sou. Há umas 3 semanas atrás, a gente discutiu, até discuti com o Ricardo, com o Tiago, sobre o modelo da escola, etc. E tal. Eu sou favorável, eu sou a mudança desse modelo, mas, infelizmente, hoje, eu não tenho como mudar esse modelo. Mas eu posso me mudar, né? Eu, como aluno, me mudar. Mudar em que sentido? Entendendo e enxergando aquilo que eu aprendo, e não, isso não é só na escola, aquilo que eu aprendo na vida vai me trazer de benefício no futuro.
E isso tudo é um processo, do mesmo jeito que a industrialização, e agora até voltando ao assunto do tema da aula, do tema da atividade de vocês, né? A industrialização que começa com uma revolução industrial mais de 200 anos atrás, começa na Inglaterra, começa durante a Idade Média, na época medieval, e o mundo vai se mudando, né? Ou seja, eu começo fazendo roupas em casa, em teares, e passo a fazer em fábricas depois, e as fábricas vão surgindo, vão se alterando, para modificar o quê? Para modificar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas. E isso vai ser um processo, que é um processo que não para. Essas revoluções industriais, elas não param, só que eu preciso me preparar para o futuro, eu não ser pego de surpresa. Eu preciso começar a me preparar hoje para um futuro que está bem próximo da gente. A gente pode achar, às vezes, que não está próximo, mas ele volta a afirmar, ele está bem próximo da gente. Algum comentário, gente? O que é que vocês acham disso que eu estou falando? Tem a ver, não tem a ver com o processo de vida de vocês? O que é que vocês acham? Um de cada vez, vai. Se falar todo mundo junto, não dá certo. Vamos lá, meninas, meninos, vamos lá. A aula não pode ser um monólogo, né? Eu vou desligar minha câmera para vocês não ficarem envergonhados, vai. Então, pessoal, seu Ricardo, seu Pedro, fala, seu Pedro. Para mim, a indústria 4.0 já deve ter acontecido até provavelmente a 5.0. É bem provável. Gente, nada é devagar. Tipo, tudo pode chegar daqui. Não dá, tudo pode estar lá em Tóquio. Rapidamente. Eu dou como exemplo a primeira vez que meu pai ligou para minha avó, que morava, já falecida, mas minha avó mora em Portugal. Isso foi em 69, ou seja, quase 50 anos atrás. A ligação telefônica, ela foi feita às 8 horas da manhã. Meu pai ligou, me lembro perfeitamente disso. O telefone, inclusive, na casa da gente, era aquele telefone de parede, né? Aqueles telefones pretos de parede, que hoje é uma relíquia. Eu lembro que meu pai, você ligava às 8, a ligação começou às 8 da manhã, você ligava para uma telefonista e ela ia fazer a ligação. Então, você ligava, passava o número do telefone que você queria ligar, e essa telefonista que fazia a ligação. Isso foi por volta de umas 8 horas. Eu lembro que quando foi por volta de quase 2 horas da tarde, tocou o telefone em casa, que era a ligação sendo completada. Ou seja, era uma coisa que demorava 4, 5 horas para acontecer. Eu estou falando de algo que aconteceu há 50 anos atrás, quase na década de 70. E hoje, se eu quiser agora conversar com meus primos que moram em Portugal, é só eu pegar meu celular, que além de eu conversar com eles, eu vou ver a imagem deles. Então, foi uma modificação, se nós formos analisar, muito abrupta, né? Uma coisa assim, que em menos de 50 anos, olha o que mudou a tecnologia. A mesma coisa se nós formos pegar os nossos avós, que antes disso, nossos avós ou bisavós, né, para vocês, que não tinham televisão em casa, escutavam tudo pelo rádio, aí, de repente, começam a ver a imagem das pessoas na televisão.
Hoje, para nós, é a coisa mais natural do mundo isso acontecer. Só que essas transformações até que demoraram um pouco para acontecer, né? Do rádio, ir para a televisão, etc. e tal. Hoje em dia, as transformações, elas acontecem, como o Pedro estava falando, no dia a dia. As mudanças vão acontecendo no dia a dia. Então, eu tenho que me preparar para essas mudanças. Senão, eu vou ficar para trás. Senão, infelizmente, eu vou ficar para trás. Senão, infelizmente, minha qualidade de vida no futuro vai ser bem ruim. Então, é isso que eu queria que vocês pensassem um pouco. Eu vou conversar com vocês sobre isso hoje, e eu quero discutir isso com vocês hoje, vou discutir isso também na semana que vem. Eu quero que vocês pensem essa semana sobre o que vocês viram nesse vídeo. Se puderem ver os vídeos que eu postei para vocês na atividade, são bem interessantes também. São também duas palestras de duas moças falando sobre o mercado de trabalho, etc. e tal, para a gente começar a pensar nesses processos de industrialização, de modificação da vida das pessoas, e todo mundo está passando por isso daí. Tá bom? Eu vou parar de gravar agora e vou fazer a chamada de vocês. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, por favor.